Muito bem, estamos de volta com mais um estudo de escatologia, que você já sabe, de acordo com os nossos estudos, que significa estudo das últimas coisas. Escatos, últimas coisas e logos estudo. Bem, meus amados ouvintes, no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e 28, nós temos o seguinte texto: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Muito bem, nós vamos hoje saber um pouco mais, ou aprender para aqueles que não sabem, lembrar para aqueles que já sabem, sobre a ressurreição dos mortos, ou a transformação do corpo das pessoas vivas nessa terra quanto da volta de Jesus. Então vamos pegar aqui um texto. Primeiramente vamos ao texto do livro de Paulo aos Tessalonicenses. Este livro, a carta de Paulo, é a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. Então ele diz assim para nós: irmãos, não queremos que vós ou vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Antes é necessário dizer, antes de continuarmos os outros versículos, que Paulo aqui se refere à palavra dormir, refere-se às pessoas que morreram e que estão esperando Jesus Cristo, aqueles que morreram com Cristo. Então por isso que ele diz: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes, isto é, sem conhecimento, quanto às pessoas que morreram, que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança, porque esperança só há em Cristo Jesus. Então Paulo diz ainda no versículo 14: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Então esse capítulo 4, esse versículo 14, diz assim: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus o trará, mediante Jesus Cristo. Isto é, ouvinte, você internauta que está me ouvindo agora, Jesus o ressuscitará. Mediante Jesus Cristo haverá uma ressurreição daqueles que morreram com Cristo. E ele continua dizendo no versículo 15: dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Então, nesse versículo 15, Paulo nos diz: os que estivermos vivos, o que ficarmos
até a vinda do Senhor. Certamente não precederemos os que dormem. Ele diz que primeiro será as pessoas que morreram com Cristo. Certamente não será precedido os que dormem. Aos que dormem, os vivos não precederão os que morreram com Cristo. Em outras palavras, ele diz assim, amigo ouvinte: nós que estivermos vivos quando Jesus voltar, seremos transformados, mas antes de nós, os mortos que morreram crendo em Cristo, os cristãos que hoje estão mortos, foram à sepultura, eles aparecerão primeiro. Por quê? Vamos lá, versículo 16. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Jesus descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Grave bem: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, que maravilhosa promessa que Jesus nos fez. Em João 14, Jesus disse que iria preparar lugar e voltaria para nos levar. Então, todos os cristãos, os que morreram há 10, 20, 30, 100 anos, 200, 500, centenas de anos, eles voltarão e ressuscitarão quando Jesus retornar a esta terra. Mas não precederemos os que morreram, os que dormem. Porque primeiro, como está dizendo no capítulo 16, primeiro ressuscitarão os que morreram em Cristo. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e transformados. Mas como se dará essa transformação? Agora nós vamos à primeira carta de Paulo, só que aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50 até o 54. Olha o que Paulo nos diz para hoje, em harmonia com o que ele falou aos Tessalonicenses. Irmãos, versículo 50. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o que é imperecível. Como pode um corpo como esse nosso, de natureza de pecado, que envelhece, que precisa ser cuidado, como pode um corpo perecível herdar o que é imperecível? Não pode. Por isso que haverá uma transformação. E Paulo fala no versículo 51. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Lembra quando eu falei? Vamos voltar aqui à carta aos Tessalonicenses, que Paulo diz no versículo 16: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Muito bem. Então ele diz que para estarmos com o Senhor, nós seremos transformados. O mistério que Paulo disse: eis que lhes digo um mistério, nem todos dormiremos. Dormiremos o quê? Como já expliquei antes, nem todos morreremos, mas seremos transformados.
Aí ele continua no versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Percebem aqui, ouvintes, a ordem? Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Primeiro serão eles, e nós seremos transformados na sequência. Ele diz ainda, pois é necessário que aquilo que é incorruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Então, para encontrarmos com Jesus, devemos estar com um modo incorruptível, porque nós somos corruptíveis. Então, por isso que haverá uma transformação num abrir e fechar de olhos. Versículo 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Aleluia! Glória ao Senhor Jesus Cristo. Então agora você já sabe o que acontecerá com todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que confessam o seu nome, que o recebem como Senhor e Salvador. Se você chegarmos a falecermos, quando Cristo voltar, nós seremos os primeiros a ressuscitar, primeiros mortos, como está lá em Tessalonicenses. Então já ressuscitaremos com um corpo incorruptível. Mas se nós estivermos vivos, primeiros mortos que morreram com Cristo, que estão dormindo, como Paulo fala, eles ressuscitarão, e depois nós, para encontrar com o Senhor, seremos transformados como num piscar de olhos, um abrir e fechar de olhos. É maravilhosa a palavra de Deus, amado ouvinte. A palavra de Deus é maravilhosa. Então, se voltarmos para o que estava escrito, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício por mim e por você, uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. Se morrer aguardando Cristo estão dormindo, então aos que dormem ressuscitarão primeiro, e nós, se estivermos vivos, seremos transformados. Os nossos corpos serão transformados, como no abrir e fechar de olhos. Ainda temos Daniel. A Daniel está escrito, em Daniel 12:2 está escrito: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Então, ao que morrer com Cristo, se levantará, acordará para a vida eterna com Jesus. Isso é maravilhoso. Já em João 5, 28 e 29, nós temos o seguinte: não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, incorruptíveis, como está em Tessalonicenses e em 1 Coríntios. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Então a vida é com Jesus Cristo, meu amado ouvinte. Não perca mais tempo. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Está em Apocalipse 14:12. Ainda em 14:13, então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Eis que ele vem com as nuvens, do Senhor Jesus, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele.
assim será. Amém. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Então, meus amados ouvintes e irmãos, você que está agora acompanhando essa mensagem, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Lembre-se, como está escrito lá em 1 Coríntios 15: eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Primeiro, os mortos que ressuscitarão, como está em 1 Tessalonicenses 4,16. Depois nós seremos arrebatados e nessa hora seremos transformados, como no abrir e fechar de olhos, a encontrar aquele que vem nas nuvens dos céus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. As bênçãos de Deus para cada um de nós abundantemente. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.